Olha, uma coisa que nós temos muita sorte é que os nossos rivais aí, nossos inimigos na política, que são a extrema-direita, não são apenas rivais, né? Eles querem acabar com a gente, são inimigos mesmo. Eles são muito burros, muito burros. E isso dificulta muito a tarefa deles de ficarem impunes pelos crimes que cometeram. Mesmo sabendo que a justiça tem toda aquela benevolência com quem é de direita ou extrema-direita, eles conseguem aí cavar a própria cova. Essa semana aí, eu vou te falar o que aconteceu. Na quinta-feira, no encerramento aí dos trabalhos do Legislativo, o líder do PT, que é o Lindbergh, estava rindo na entrevista pelo fato de que o Bolsonaro conseguiu dar todos os tiros no pé possíveis e imagináveis. Se você pensa, caramba, tem como o Bolsonaro piorar muito a sua situação que já está ruim? Ah, tem. Então como? É piorando a única coisa que ele tinha como salvação, que era a situação política dele. Quem está aí acompanhando de perto nas últimas semanas, pode se lembrar que cerca de 2, 3 semanas atrás, o Bolsonaro e os seus aliados ensaiaram ali, olha, vamos tentar uma saída política aqui para esse negócio de anistia, vamos tentar aqui. Aí o advogado do Bolsonaro chegou a pedir encontros com ministros do STF, alguns receberam, porque tem que receber os advogados e tudo mais, outros não. E aí ele tava falando, o Valdemar chegou a falar que, olha, a gente vai tentar aqui com os outros partidos aliados, que a gente precisa de uma alternativa ao Lula, tudo mais. E aí eu vi até algumas pessoas na esquerda falando que, olha, vai ter impunidade, ninguém vai ser preso aí pelo golpe de Estado. O que aconteceu depois foi que, em vez do Bolsonaro intensificar aí, tentar fazer aquilo que ele fazia muito, e olha, inúmeras vezes passaram a mão na cabeça dele, que era ele atacar e depois falar, não, desculpa, não foi bem assim, e tentar uma saída política ali com o Centrão. O que fez o Bolsonaro? Ele resolveu peitar. Falou, não, vai ser do meu jeito, do jeito que eu quero, e ponto final, e acabou. E aí, quando o Lula foi pro Japão, foi que o Bolsonaro teve tempo para articular sozinho no Brasil, porque estava sem o Lula. E o Bolsonaro falou, agora eu vou articular com o Centrão. E aí, é bom quando a gente dá pra gente burra tempo para traçar uma estratégia, porque, obviamente, eles vão traçar a pior estratégia possível. E qual foi a estratégia do Bolsonaro? Ele falou, vamos obstruir aí as sessões, os trabalhos na Câmara dos Deputados e no Senado, mas principalmente na Câmara, e não vamos deixar que se vote nada até que seja votada a anistia, porque os líderes partidários disseram aí que iam apoiar a anistia lá atrás. Então eles têm que apoiar agora, senão não vai votar nada nesse país mais. E aí, o Bolsonaro fez lá uma continha dizendo que ele tinha mais de 250 votos para a anistia. E falou, eu já tenho esses votos aí, eu consigo. Só que, no requerimento para que se paute a urgência da anistia, só tem 167 assinaturas. Então estão faltando 90. Cadê esses 90 que são a favor, mas não colocam o nominho ali? A votação é pública, então se o cara vai votar publicamente a favor disso, por que ele não coloca o nome publicamente na lista aí? Ainda mais que agora os bolsonaristas estão cobrando cada deputado, estão indo nas redes sociais de um por um ali do Centrão para xingar e para falar, olha, vote pela anistia, cadê seu apoio? Por que não estão colocando? Então é mentira, vocês não têm maioria. O Hugo Mota falou que veria isso quando voltasse do Japão. Aí do Japão foi pro Vietnã, do Vietnã voltou e falou, veja no fim de abril. Então, o Bolsonaro caiu na armadilha. Por quê? Porque o Lula articulou lá no Japão o seguinte, empurra isso para lá, você vai peitar o STF nesse momento? O Hugo Mota foi avisado que ele ficaria ingovernável como presidente da Câmara, porque ia sair do controle dele totalmente, porque ele ia ser retalhado pelo STF se ele pautasse ali uma tentativa de impunidade a quem queria matar ministros do Supremo Tribunal Federal. Ia dar ruim para ele. Aí ia ser um problema grande que teria o Hugo Mota. Você vai aceitar aí, então, tornar impune quem tentou matar a gente, para que eles tentem de novo. Tá, vai brincar com isso. Tá bom, Hugo Mota. Veja. O Hugo Mota, então, falou, vou deixar pro fim de abril. O governo Lula já sabia o que faria o bolsonarismo. E aí eles caíram na armadilha, que era fazer a estratégia do Bolsonaro. Obstruíram os trabalhos na Câmara. Só que eles fizeram isso justo no dia em que Donald Trump impôs tarifas a países do mundo inteiro. E aí, nesse dia, o Congresso Nacional, com imensa pressão dos bilionários que mandam no Brasil, do chamado sistema que odeia o Lula e a esquerda, e que sempre passou a mão na cabecinha do Bolsonaro e que o apoiou em 2018, que era a seguinte votação. Olha, o Brasil, por lei, não pode
impor tarifas a qualquer país ou bloco independente, porque o Brasil assinou acordo com a OMC e fez esse projeto de lei. Outros países podem? Podem. O Brasil não pode. Pela nossa lei não pode. Então vamos mudar a lei para que o Lula possa ter poder de negociação com os Estados Unidos. Senão, ele pode impor a tarifa que ele quiser ao Brasil e o Brasil fica assim. Que coisa triste. Não dá. Mudaram a lei. O Eduardo Bolsonaro chegou a falar, ele apagou o post nas redes sociais, ou pelo menos eu não achei, ele chegou a falar que a ex-ministra do Bolsonaro, da Agricultura, Tereza Cristina, que é senadora, ela foi a relatora do projeto no Senado. Chegou a atacá-la, falar que ela é irresponsável, que ela faz o jogo da esquerda, tudo mais, e o bolsonarismo travou a sessão. O pessoal do agro ficou furioso com o Bolsonaro. Aí o Gerson Camarote foi na Globo, eu mostrei aqui nos últimos vídeos, avisar o Bolsonaro, isso enquanto estava acontecendo a sessão na quarta, avisar o Bolsonaro, tá ruim aí, bolsonarismo. Na quinta-feira, e aí na quarta-feira o bolsonarismo tentou ali barrar, mas o governo passou o trator no bolsonarismo e conseguiu ali aprovaram no Senado e na Câmara. Na quinta-feira o Bolsonaro tentou virar o jogo, falar que não, fui eu quem dei aval, parte da imprensa disseminou a fake news, do jeitinho do Bolsonaro, dizendo, olha, o Bolsonaro é quem deu aval aí, ele cedeu aí na votação. Os bolsonaristas votaram contra, o Eduardo Bolsonaro xingou nas redes sociais e o Bolsonaro falou que não era para retalhar os Estados Unidos. A lei não é para retalhar, é para que o Brasil possa, numa negociação, falar, olha, eu posso aumentar sua tarifa nisso, nisso e nisso, se eu quiser, hein? Porque senão não teria como o Lula negociar e falar isso. E na negociação você tem que ter poder de barganha. É para isso a lei, só que o Bolsonaro não quer, ele quer que o Brasil se ferre, porque aí é bom para ele. Aí o Bolsonaro foi desmascarado e ficou ruim. Chegou ao ponto em que já estava todo mundo por aqui, aí chega um dos líderes do bolsonarismo lá na Câmara dos Deputados e dá o maior dos tiros no pé, que foi o que enfureceu todo mundo do Centrão. Isso depois eles terem obstruído a justiça, depois de tudo. Vamos lá. Nenhuma outra pauta, nós não vamos abrir mão de negociar nenhuma outra pauta e nós continuaremos em obstrução. O PL não abrirá mão, em circunstância nenhuma, de pedir inserção de pauta de nenhum outro item. Nós não indicamos hoje na reunião de líderes nenhum outro item para inserir na pauta, porque nós temos pauta única até em que o presidente Hugo Mota decida colocar esse assunto na pauta. E o nosso assunto é anistia já. Nós não vamos abrir mão de negociar nenhuma outra pauta e nós continuaremos em obstrução. Se Estados Unidos... Não vamos abrir mão de nenhuma outra pauta e continuaremos em obstrução. Depois que o agro já mandou recado, a Rede Globo mandou recado aí, todo mundo mandou recado, vocês estão dando um mega tiro no pé, vocês estão perdendo apoio de todo mundo. Vários dos deputados do Centrão são deputados de aluguel de mega empresários do agro, de mega empresários do mercado financeiro. Eles são praticamente ali cachorrinhos. O empresário bilionário fala para o deputado, olha, senta aí, senta, dá a patinha, ele dá a patinha, são cachorrinhos, vota a favor de tal coisa, ele vota contra, ele vota contra. Articula, me pressiona por tal pauta, ele vai lá e faz, eles fazem em bloco ainda, tem lá vários blocos na Câmara dos Deputados de deputados que são quase todos eles de aluguel de empresários bilionários, ou milionários. Aí, esses deputados já estavam por aqui, chega o líder o Sóstenes Cavalcante, líder do PL, e fala, a gente vai continuar obstruindo sim. E indica que na semana que vem eles vão obstruir tudo e que os trabalhos nas comissões, lembre-se, no Congresso Nacional do Brasil, no Poder Legislativo do país, temos Comissão de Segurança Pública, Comissão de Educação, Comissão de Saúde, Comissão de Transportes, e aí você pensa, que coisa, Thiago. Então os nossos parlamentares, eles durante a semana trabalham aí em prol da educação na Comissão de Educação. Não tanto, o presidente é o Nicolas Ferreira, imagina a desgraça que é. Mas ninguém trabalha e nem faz nada em nenhuma comissão porque os bolsonaristas obstruíram todos os trabalhos. Para quem não sabe, mesmo eles não sendo maioria, tem várias brechas no regimento interno que deixam que a minoria possa obstruir trabalhos se quiser ali uma pauta. E aí, arcar com os custos políticos e que tenham isso aí. E aí o PL está usando disso. Muitas vezes, quando o PT era oposição e era minoria, usava disso aí. O fato é que quando o Arthur Lira era presidente da Câmara, ele passava o trator e ele atropelava o regimento interno e o STF chancelava, tá? Agora, contra a direita, ninguém atropela o regimento interno não, tá? Contra a direita não pode. Contra a esquerda passava um trator. Aí,
Agora está acontecendo que eles estão obstruindo as comissões na matéria que é para ser votada, que foi ao plenário. Eles perderam todas, porque foi uma pressão enorme para que eles parassem de obstruir, aí mesmo assim passaram o trator e eles se deram mal. Muitos acabaram retirando ali o voto contra quando viram que tinha uma pressão enorme de empresários bilionários. Lembre-se, o PL é de direita, queira ou não, os bolsonaristas são todos de direita, todos têm rabo preso ali com empresários. Aí, agora eles falam, prepara que semana que vem vamos obstruir. Agora os caciques do Centrão estão por aqui. Já não aguentam mais Bolsonaro, não aguentam mais anistia. Inclusive, o papo lá em Brasília, segundo aí matérias que saem na imprensa, é de que, olha, talvez o que vai apaziguar esses ânimos aí mesmo seja a prisão do Bolsonaro. Que aí talvez eles parem de falar de anistia, porque vai estar preso já o chefão. Quem sabe? Quem sabe se começar a prender mais gente, eles parem aí de gritar por anistia. Alguns dizem, obviamente, até porque são amigos da extrema-direita, que não. Aí é que eles vão gritar mais. Pô, se tiverem presos, vão gritar como? Lá na cadeia? Lá a gente não escuta. Pode gritar por anistia. Lá, ó, o Daniel Silveira todo dia tá lá na cadeia chorando e gritando. Alguém escuta? Não. Tá ótimo. Muito melhor do que se ele tivesse fazendo manifestação na Paulista ou na rede social dele com milhões de seguidores gritando e falando um monte de asneira, não é? Então, se fizer isso com os bolsonaristas, aí pronto, pacifica. Não vai ter ninguém aí pregando ódio no Brasil. Então, alguns já estão começando a cair a ficha. Por quê? Porque eles viram que, olha, enquanto a luta pela anistia era só uma luta contra a democracia do Brasil, esses empresários bilionários e os seus deputados de aluguel estavam assim, tá ótimo. Inclusive, se eles derem um golpe e fortalecerem a gente, e olha, se eles derem um golpe um dia e privatizar aí Petrobras, entregarem pra gente aí Banco do Brasil e Correios, pô, tá bom, deixa eles aí, estão enfraquecendo o Lula, tá bom, tá ótimo. No momento em que o pedido de anistia cruzou o interesse desses empresários que precisam que o Lula negocie com o Trump, aí passa o trator na anistia. Anistia o caramba. Vocês que vão pro espaço. Aqui, ó, aqui é Brasil. Inclusive, vamos ver aí se não tem a ver com esses empresários, vamos ver aí se a comunicação do governo tá boa ou não. Você comenta aí. O Lula lançou na quinta-feira a campanha O Brasil é dos Brasileiros. Ele vai lançar aí, nos próximos meses, várias peças aí para que a bandeira do Brasil seja nossa. Para que a gente, quando bata a continência, seja só essa bandeira e não a bandeira dos Estados Unidos. Até fez um discurso muito bonito, o Lula, na quinta-feira, e que tem até o vídeo desse discurso no Plantão Brasil, em que ele fala, ó, nossa bandeira é verde e amarela, e o Brasil é dos brasileiros e não dos outros. E aí ele já denuncia, ó, a extrema-direita, eles são pró-Estados Unidos, eles usam boné de Make America Great Again, né? Make Brasil. Ou seja, faça os Estados Unidos grandes ou ótimos de novo, e não o Brasil. Pô, que coisa. Em inglês, inclusive, o Bolsonaro um dia usou Make Brasil Great Again. Pô, peraí, meu, o Brasil não fala inglês. O Brasil é em português, em bom português. O Brasil é dos brasileiros. Você ficou sabendo do lançamento dessa campanha? Sim ou não? Comenta aí. Vamos ver se tá boa aí a comunicação, porque estão falando aí que estão tentando melhorar. O Plantão Brasil, ó, a gente colocou o vídeo do discurso do Lula, mas uma coisa é um vídeo do discurso, outra coisa é toda a campanha aí de comunicação feita pelo governo. Já adianto, a imprensa não falou nada, não saiu nem notinha de rodapé. Eu fui na quinta-feira, fui ontem, sexta-feira, fui no UOL, no G1, no Globo, no Metrópolis, em todos os sites aí de imprensa que você puder imaginar, e não saiu nada sobre o anúncio do Lula, em que ele falou das benfeitorias do governo aí, fez um balanço de 2 anos de governo. Só saiu uma matéria negativa no Globo, que tinha que ter paywall para ler, e que no finalzinho falava, no último parágrafo, no penúltimo, numa matéria enorme, falava aí do lançamento dessa campanha. De resto, só falava, detonava o evento, falava que o ministro ficou bravo, que não sei quem ficou bravo também, enfim, aquela fofocaiada da Globo que não dá para acreditar em meia linha do que eles falam. Mas, veja, nada. A agenda positiva do Lula não tem nenhum destaque na imprensa. A imprensa quer manter o Lula fraco, só que agora eles perceberam, e seus patrocinadores perceberam, e agora chegou nos políticos do Centrão esse ranço, que, olha, manter o Lula fraco para eles é bom? Só que eles precisam do Bolsonaro na cadeia o quanto antes, e de alguns outros bolsonaristas na cadeia também o quanto antes, porque eles estão atrapalhando essas empresas e atrapalhando o Brasil. Está num momento em que, e por isso que a campanha do Lula é tão importante, em que o Brasil tem que se unir contra um mal maior.
maior até do que a extrema-direita no Brasil. É o mal que é a extrema-direita dos Estados Unidos, é o imperialismo dos Estados Unidos atacando aí o mundo inteiro. Alguns vão falar, e eu já falei aqui, o Brasil foi um dos maiores beneficiados aí. Foi, mas e se amanhã não for? E se amanhã, por qualquer motivo que seja, o Trump decidir atacar a economia do Brasil, ou da América do Sul, ou do BRICS como um todo, e o Brasil é um dos líderes do BRICS, e aí? Como é que vai fazer? Então o Brasil tem que estar unido já, desde já, porque tem um inimigo aí, que é inimigo do mundo inteiro, que a qualquer momento pode se voltar contra nós. E o bolsonarismo tá o quê? Tá lá, anistia, anistia, a gente quer impunidade aqui, e estão passando aí por cima do bolsonarismo. Veremos aí o que nos reserva os próximos dias. Eu peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!